e queridos da Tia Kizzy! Como estão todos vocês? Bom, eu tenho uma amiga essa semana que disse que pra gente responder quando alguém pergunta se nós estamos bem, a gente tem que abrir assim várias aspas dentro dessa distopia que a gente tem vivido para poder responder, né? E essa semana não foi diferente, não está sendo. Porém, o que acontece que começou nesta semana? Começou o mês de novembro, que teoricamente deveria ser o mês da consciência negra no Brasil. Mas a gente sabe que aqui, né, Brasil, né, amores? A gente conhece mais o mês da paciência negra. Sim, e é ele que nós estamos começando. E eu sempre costumo brincar, né? E brincar também é uma aspas dentro dessa distopia que a gente vive, que o mês de novembro, ao invés de ser consciência, é o mês da paciência negra, porque nós já sabemos que teremos que ouvir aí um caminhão de goiaba, né? Um caminhão de coisas malditas, mal feitas, mal faladas, e a gente tem até um bingo aí, né, de tudo que a gente já sabe que vai ouvir sobre a consciência humana, e os posts do Morgan Freeman, e sobre mimimi, e sobre quem é mais racista é o negro, e todas essas coisas que eu não tenho tempo, irmão, né? Mas nós queremos usar este espaço aqui para usar de cultura e arte e falar um pouco da consciência negra, sim. E porque eu acredito que tudo isso que a gente vê e tem que ouvir, né, na nossa realidade brasileira, que é tão dolorida a respeito desse assunto, a gente tem que ouvir, primeiro por mau caratismo mesmo, né, nós temos muitas pessoas de fato racistas e mal intencionadas que falam esse tipo de coisa, mas também tem aí uma parcela de desconhecimento. E essa é a primeira coisa que eu penso quando eu penso em história, né, do povo africano que veio sequestrado lá de África para cá, e sobre nós, descendentes desse povo. Nós sofremos de uma imensa ignorância a respeito dos nossos temas, né? E eu acho que isso é um dos motivos pelos quais a gente acaba, às vezes, sem uma intenção declarada, falando coisas absurdas por aí. Né? Então, acho que isso é uma coisa estrutural e sistêmica e feita para ser assim mesmo. Então, na escola, a gente tem muito pouco contato ou quase nenhum contato com a história do povo africano, né? A única história que nos é contada é que o povo veio da África e virou escravo e é isso, né? Então, acho que esse é uma das razões dos problemas e o que a nossa dica de hoje fala um pouco disso, né? Por que eu pensei nisso, né? Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de história dos povos negros no Brasil, assim, da minha vida, assim, da minha vida escolar, é que a gente aprendeu na escola, né, de que os negros foram escravizados, porque eram povos pacíficos e que, diferente dos indígenas, eles não se revoltaram e não lutaram contra a escravidão. E essa é uma imensa falácia histórica, né? Eu tô usando falácia para ser educado, mas é uma mentira deslavada mesmo, né? O que aconteceu é que, de fato, os indígenas foram dizimados, né? Os portugueses chegaram aqui, dizimaram os indígenas e não sobrou o indígena para ser escravizado. Ainda assim, eles foram escravizados, os poucos que sobraram. E nós sabemos que até hoje eles não têm direito sobre as terras que lhes foram roubadas, né? Então, essa primeira parte já é falaciosa. E a segunda mentira é de que os povos africanos eram dóceis. Isso é uma mentira, né? É um estereótipo inventado do negro dócil para a gente aprender a ser racista mesmo, né? A aprender que esses povos aceitaram, né? E que não foi uma imposição, né? Foi uma aceitação, o que é mentira, né? Então a gente já tem várias coisas. Nós sabemos que todo o período da escravidão brasileira ele foi marcado por muitas revoltas de todos os tipos, não só as abolicionistas também, né? Hoje a gente já sabe que grande parte da luta abolicionista era sim de povos negros e que a abolição só aconteceu por causa dessas pressões que vieram sim dos povos escravizados, das pessoas que estavam escravizadas no Brasil, né? Inclusive tem uma matéria muito boa da BBC em português que chama A Luta Esquecida dos Negros pelo Fim da Escravidão.
tá aqui, eu vou deixar o link aí embaixo para a gente conseguir ler e também terminar com essa mentira de que houve só uma vontade política e econômica para que a escravidão terminasse. É claro que isso aconteceu, mas ela também terminou, e principalmente porque houve muita luta e muita resistência negra desde que prisou o primeiro africano aqui dentro do Brasil. E isso aconteceu durante todo o tempo da escravidão, não só na abolição, né? Não só perto da época da abolição, como a gente também está acostumada a ouvir, né? Houveram resistências negras desde o primeiro dia até o último dia, e ainda existe resistência negra nesse país, é claro, né? E uma dessas revoltas, essas resistências aconteciam de diversa forma. Tanto dos negros que se rebelavam dentro das próprias senzalas, que se suicidavam, que matavam senhores, que fugiam. Existe uma resistência através de fuga muito grande no Brasil. Não é à toa que a gente tinha o maior quilombo no mundo, que era o Quilombo dos Palmares, né? Que tinha muitas resistências negras, de mulheres também escravizadas, homens escravizados, e que foram responsáveis por uma grande faixa e gama de resistência, inclusive também em conjunto com resistências brancas, sim, isso mais perto da abolição, né? Mas a dica que eu quero dar hoje, é que é difícil falar pouco desse assunto, mas a dica que eu quero dar hoje é sobre uma dessas revoltas. E eu escolhi essa porque eu acho que ela é muito ímpar, assim, né? E ela fala sobre vários sentidos de resistência, né? Porque uma das outras mentiras que a gente aprende é que os negros que vieram sequestrados de África aqui para o Brasil, eles eram tudo igual, né? Negros. É isso que a gente ouvia, né? E quando na realidade isso não acontecia, né? Vieram para o Brasil diversos povos com diversas histórias e complexidade, e povos que não se conheciam ou que se conheciam e eram inimigos, e que tinham toda uma história lá de descendências e de povos diferentes, de diferentes origens, que eu nem vou tentar explicar aqui porque é algo muito complexo e eu também não conseguiria, mas é importante que a gente saiba que a África não é um país, como diz a música do Emicida. A África é um continente enorme e que foi dividida e redividida pelos brancos europeus numa forma de divisão de país que não fazia sentido nenhum para aquela população que ali estava, e veio para o Brasil de N formas diferentes. Um desses povos que veio para o Brasil e que era muito diverso eram os povos os iorubás, né? E os iorubás, eles vinham do sudeste da África. E esses povos eram chamados no Brasil de malês e eram islâmicos, eram muçulmanos, certo? Então isso é algo que a gente também desconhece totalmente, né? Então assim, existiam povos africanos de todas as religiões de lá, né? E inclusive os muçulmanos islâmicos, como eram os casos dos malês. E esse povo foi responsável por uma das revoltas mais marcantes do período da escravidão do Brasil. Apesar de ter sido pequena e ter durado apenas uma noite, foi uma revolta que trouxe e que deixou muitas consequências para o Brasil, a ponto de nós estarmos falando dela aqui hoje, que é a Revolta dos Malês. E é exatamente sobre a Revolta dos Malês a nossa dica de hoje. O Sesc TV produziu no ano passado uma minissérie que conta a história da Revolta dos Malês. É uma produção que mistura teatro e cinema, muito bem produzida, com muitos bons atores, e ela é dirigida pelo Belisário Franca e foi lançada no ano passado na plataforma do Sesc TV, que inclusive é maravilhosa, incrível, tem muita coisa boa lá, e ela eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, mas o endereço é sesctv.org.br. Nessa plataforma tem diversas produções de série, de TV, de cinema, para assistir, claro, gratuitamente, e uma delas é a Revolta dos Malês, que é uma minissérie muito bem feita, que conta a história dessa importante revolta que aconteceu em Salvador, né? Então, para vocês terem uma ideia do contexto que tá ali dentro da série,
A revolta aconteceu no ano de 1835, né? E ela aconteceu em Salvador. Nessa época, 40% da população era escravizada em Salvador, 40% da população era escravizada, e isso, inclusive, é um fato de que no Brasil, em todo o tempo da escravidão, sempre houve muito receio das classes de poder sobre revoltas, por isso que elas eram atacadas de forma tão violenta, né? Então também isso muda um pouco daquelas mentiras que a gente estava falando no começo, né? O Estado sempre teve uma reação muito bélica, muito forte às revoltas dos negros em todo o período da escravidão no Brasil, né? E não foi diferente com a revolta dos malês. Mas por que eu quis falar dela, né? Então, para vocês terem uma ideia, desses 40% de população que era escravizada em Salvador, 30% era Iorubá e era Malê, né? Ou seja, 30% dessa população era de origem muçulmana. Olha como é diferente do que a gente imagina da história, né? E ela aconteceu por um motivo religioso, né? Então, aquelas pessoas estavam ali se revoltando contra não poderem exercer a sua religião, né? Porque, como todos sabemos, né? Quando uma pessoa era trazida, sequestrada da África e chegava aqui, ela tinha que se converter ao catolicismo, não podia mais professar a sua fé, né? E os malês se revoltaram contra isso. O objetivo dessa revolta era instaurar uma república, república não, gente, não existia república, é uma coisa anacrônica, mas instalar uma sociedade islâmica dentro de Salvador naquele momento. Então, assim, também sai um pouco dessa ideia de que toda a vida do negro é baseada na escravidão e na abolição. É claro que não existe a história do negro sem falar da escravidão e sem falar da abolição. E claro que a revolta dos malês também tinha uma revolta contra os tratamentos que eram dados aos escravos, né, com muita violência, é óbvio. Mas é importante entender que a revolta dos malês, ela surge de uma vontade, né, de uma revolta dessa população dos malês de não poderem exercitar o seu direito religioso, né? E eles eram islâmicos, entanto que eles esperaram uma noite muito importante no Ramadã para daí fazer essa revolta, que eles acreditavam que tinha uma questão religiosa e santa nela, né? Eles eram islâmicos. Então eu acho muito interessante assistir essa série, porque conta um pouco disso na visão da Guilhermina, que é considerada a pessoa que delatou a revolta, né? Então a série ela é feita de um ponto de vista muito legal, muito interessante. Também nessa revolta a gente tem uma figura feminina muito importante, que é a figura da Luísa Maim, né? Que hoje, né, demorou muito, porque todos os heróis ou pessoas importantes negras foram apagadas da história do Brasil, mas a Luísa Maim é aquela que tá na letra do samba da Mangueira, né? Marielles, Mains e tudo isso aí. Depois eu vou colocar aqui a letra direitinho, que agora eu não lembro, mas também de um samba enredo que ficou muito famoso na história aí da Mangueira. E é isso, assistam essa série. Acabei falando demais, porque é muito difícil não falar desse assunto. E vamos todos aí, fortes no mês da paciência negra. A série é muito boa e também nos dá muito conhecimento sobre esta revolta que foi tão importante na história do Brasil. Beijos de luz e até a próxima! Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o